Boa noite. Câmara aprova projeto de reajuste fiscal. Sessão é marcada por confusão. Senado conclui votação da PEC das domésticas. Dilma considera normal o panelaço contra o PT e seu governo. Ministério Público denuncia ex-prefeito de Santo André por corrupção em licenças ambientais. Investigadores da França afirmam que copiloto que derrubou o Airbus já havia ensaiado a queda. Câmara dos Deputados aprova a votação do projeto do ajuste fiscal. Os parlamentares ficaram quase 7 horas discutindo o assunto. O placar foi apertado. Foram 252 votos pelo sim e 227 pelo não. O PMDB, o PT e o PR orientaram suas bancadas a votarem pela aprovação do projeto, que restringe o acesso a benefícios da Previdência Social, como seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. Já o PSDB, o PDT e o DEM orientaram o voto contrário à medida provisória. A votação foi marcada por muita confusão e bate-boca entre parlamentares. A força sindical chegou a jogar cédulas de dólar falsas no plenário com fotos de Dilma e Lula. Com o fato, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, interrompeu a sessão e pediu a retirada dos manifestantes da galeria da Câmara. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirma que a presidente Dilma Rousseff e o vice Michel Temer perderam força após a aprovação da chamada PEC da Bengala. A proposta de emenda à Constituição, que já tinha passado pelo Senado, foi aprovada ontem à noite pela Câmara dos Deputados e não depende de sanção da presidente da República. A votação, de forma surpreendente, ocorreu em meio às negociações do ajuste fiscal. A PEC eleva a idade limite para a aposentadoria obrigatória de ministros de tribunais superiores, de 70 para 75 anos, motivo do apelido jocoso PEC da Bengala. No caso do Supremo Tribunal Federal, pela regra anterior, Dilma teria 5 indicações neste seu segundo mandato. Agora, somente se algum ministro decidir se aposentar por vontade própria. E a política é isso mesmo, você ganha poder, perde poder, todo dia tem uma novidade. É evidente que a presidente da República e o vice-presidente perderam poder, porque só no Supremo Tribunal Federal eles deixam de indicar 5 ministros. Mas isso é bom para o Brasil. A pedido do Ministério Público Federal, o STF autoriza a busca na Câmara dos Deputados atrás de provas contra Eduardo Cunha relacionadas com a Operação Lava Jato. O presidente da Câmara reage, afirmando que foi uma demonstração de desespero do procurador-geral, Rodrigo Janot, para incriminá-lo. A operação foi realizada com total discrição no início da manhã de ontem por um oficial de Justiça do Supremo e uma equipe do Ministério Público. Na central de informática da Câmara, eles copiaram registros de requerimentos antigos. A suspeita de que Eduardo Cunha tenha encaminhado requerimentos com o objetivo de pressionar empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. Cunha criticou a ação. O procurador escolheu a quem investigar e há uma querela pessoal, não há a menor dúvida com relação a isso. Justiça Federal do Paraná condena Alberto Youssef a 5 anos de prisão. O doleiro foi acusado de lavagem de mais de R$1 milhão do ex-deputado José Janene, ainda na época do mensalão petista. Na Operação Lava Jato, Janene, que já morreu, aparece como um dos principais articuladores do esquema de propinas na Petrobras. Youssef já havia sido condenado anteriormente a 9 anos e 2 meses de prisão, também por lavagem de dinheiro. O Tribunal italiano trava o processo de extradição de Henrique Pizzolatto. A justiça italiana acatou um pedido da defesa de Pizzolatto e agendou uma audiência para o dia 3 de junho para análise de um recurso. Os advogados querem que Pizzolatto continue preso na Itália, onde foi detido após ter fugido do Brasil. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi condenado no mensalão petista a quase 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção, a quase 13 anos, de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Presidente Dilma Rousseff considera normal o panelaço de ontem à noite contra o PT e seu governo. É normal no Brasil. Em alguns outros países, manifestações
assumindo a forma de panelaço ou qualquer outra forma, não são consideradas normais. No Brasil, elas são normais. Por quê? Porque nós construímos a democracia. Então, respeitar a manifestação livre das pessoas é algo que nós conquistamos a duras penas. Eu vejo como mais uma manifestação de uma posição diferente da outra. E o Senado concluiu agora há pouco a votação da PEC das domésticas. Foi aprovada a jornada de 48 horas semanais, 44 horas semanais e o pagamento de adicional noturno, entre outros direitos dos trabalhadores dessa área. A PEC ficou parada 2 anos no Congresso. Agora o texto irá à sanção da presidente Dilma. O Ministério Público denuncia ex-prefeito de Santo André, Aídan Ravin, do PSB, e mais 10 pessoas por cobrarem propina para a liberação de licenças ambientais na cidade. A denúncia surgiu em março de 2012, quando Aídan Ravin, do PSB, era prefeito de Santo André. Ele é acusado pelo Ministério Público de chefiar um esquema de corrupção no SEMASA, o Serviço de Saneamento Ambiental, responsável pela emissão de documentos para liberar obras na cidade. A licença ambiental para tocar uma construção só era emitida se a empreiteira aceitasse pagar propina. De acordo com o Ministério Público, os valores eram negociados na sede da autarquia pelo advogado Calixto Antônio Júnior, suposto operador que aparece nessa reportagem do Repórter Diário. Apesar de não ser funcionário do SEMASA, ele dava expediente numa sala do 6º andar, ao lado da superintendência do órgão. No depoimento ao promotor, Calixto confirmou a extorsão de empresas e admitiu que estava a serviço do então prefeito. Tanto o operador quanto os funcionários do SEMASA informaram ao Ministério Público e à Polícia Civil que a ordem partiu direto do prefeito para tanto a suspensão dos processos quanto a cobrança de valores para a emissão de licenças. Segundo a investigação, o esquema funcionou durante alguns meses, de meados de 2011 até março de 2012, e envolveu cerca de 15 construtoras. O valor da propina variava de 300 mil até R$1 milhão, dependendo do tamanho do empreendimento. Dinheiro para financiar a campanha à reeleição de Aídan, que acabou sendo derrotado na disputa. O ex-prefeito nega envolvimento e diz que não sabia do esquema. Não tive participação. Eu fui a primeira pessoa a denunciar no Ministério Público em São Paulo. Abrimos uma CPI dentro da cidade de Santo André. Além do ex-prefeito Aídan Ravin, foram denunciadas à justiça outras 10 pessoas, entre ex-assessores e funcionários públicos. A maioria acusada pelos crimes de corrupção e formação de quadrilha. Esse é o escândalo de maior repercussão envolvendo a cidade do ABC paulista desde o assassinato do prefeito Celso Daniel em 2002. Em nota, o SEMASA informou que a atual gestão já corrigiu os procedimentos citados na reportagem. Secretário de Educação do Paraná pede demissão do cargo. O anúncio aconteceu uma semana após os protestos dos professores da rede estadual, que deixaram mais de 200 feridos. Fernando Xavier Ferreira alegou que estava deixando o cargo por motivos pessoais. Mas ontem já havia sido divulgada a informação de que ele seria demitido pelo governador do estado. Na manhã de hoje, Beto Richa anunciou a professora estadual Ana Comim como a nova secretária de Educação do estado. O anúncio faz parte das medidas que estão sendo tomadas por Richa, na tentativa de diminuir a crise gerada pela ação da Polícia Militar, que reprimiu violentamente as manifestações dos professores na semana passada. E o comandante da Polícia Militar, César Kogut, publicou uma carta na qual afirma que a operação que resultou em policiais e professores feridos foi autorizada pelo secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini, e que o comando da PM havia alertado o governo sobre as consequências da ação. Agentes da Polícia Federal, escrivães e peritos fizeram um protesto contra a PEC 412, que dá mais poder aos delegados federais. Segundo os manifestantes, o ato aconteceu em todas as capitais brasileiras. Em São Paulo, eles se reuniram em frente à Superintendência da Polícia Federal, na Lapa. Os agentes se reuniram em frente à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde ficaram por cerca de 1 hora.
O protesto é contra a proposta de emenda constitucional 412, conhecida também como a PEC da autonomia, que prevê aos delegados de Polícia Federal autonomia administrativa, financeira e funcional. A PEC autoriza, inclusive, a criação e a extinção de cargos dentro do Departamento da Polícia Federal. Portanto, ela é rejeitada por outras categorias da própria Polícia Federal, como agentes, escrivães e peritos. Essa PEC, por exemplo, ela afasta o controle externo da atividade policial, que é hoje exercida pelo Ministério Público Federal. Esse controle externo para nós é de suma importância. E afastar o Ministério Público das investigações, que é o detentor, é aquele que sabe o que é necessário para poder condenar alguém ao final de um processo, é você afastar a possibilidade de punição do criminoso. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O delator Paulo Roberto Costa escancarou na Câmara. Disse, é hipocrisia, não existe almoço de graça. Empresa que doa 5 milhões para campanhas eleitorais, depois vai querer recuperar 20 milhões. O delator acusou 29 políticos no escândalo Petrobras. Políticos do PT, PSB, PP e PMDB, incluindo o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Acusou também o falecido Sérgio Guerra, presidente do PSDB, em 2009. Ele teria recebido 10 milhões para ajudar a enterrar CPI sobre a mesma Petrobras. 6 partidos citados e na lista do procurador Janot, 48 políticos, inclusive Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Sob a batuta de Cunha, a Câmara aprovou na terça, ontem, a PEC da Bengala. Juízes do Supremo ganharam mais 5 anos no cargo e agora se aposentarão aos 75 anos. Isso no mesmo dia em que a Polícia Federal, a pedido do Procurador-Geral e autorizada pelo Supremo, fez operação e buscou na Câmara provas contra Eduardo Cunha. E na mesma semana em que Jaime Careca, policial federal dado por desaparecido, reapareceu e mudou o seu depoimento. Em novembro, Careca havia citado Cunha e o tucano Anastasia como destinatários de pacotes de dinheiro do doleiro Youssef. Agora, Careca diz ao juiz Moro que os nomes de Eduardo Cunha e Anastasia foram ditados pelo seu vizinho de cela, o doleiro Youssef. Tramas do submundo. Na mesma semana em que se tecia essa trama, de novo ressoaram caçarolas e panelas em São Paulo e mais uma dezena de estados. Por que, em meio a tantos citados, a Sinfonia de Caçarolas tem um único alvo? Também porque, quando a oposição, o PT cobrou como vestal o que viria a repetir no poder. Mas por que tanto silêncio seletivo das baixelas, quando todos sabem a amplitude do jogo escancarado por delatores e, muito antes disso, pela própria história? Reproduzindo o poeta do século XVI, o escritor Hemingway lembrou que os sinos dobravam por todos. No Brasil, por quem e por quantos dobram as caçarolas e panelas? Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que é correto o reajuste de 15,24% na tarifa de água. O aumento foi aprovado pela Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, mas está abaixo dos 23% pedidos pela Sabesp. Segundo o presidente da companhia, Gerson Kelman, obras consideradas não prioritárias serão adiadas por causa do reajuste menor. O governador Geraldo Alckmin foi favorável à decisão da Arcesp. A decisão correta da Arcesp. São Paulo tem uma agência reguladora, que é a Agência Reguladora de Saneamento, a Arcesp, que verificou todos os indicadores, aumento de custo, especialmente energia elétrica, queda de produção pela restrição hídrica, questão das chuvas, enfim, analisou e corretamente estabeleceu o valor. A Sabesp tem uma grande capacidade de investimento e as obras prioritárias elas serão mantidas com recursos próprios da Sabesp e com financiamento também que já estão estabelecidos. Hoje foi mais um dia frio aqui na capital paulista. Neste momento faz apenas 16 graus e as temperaturas não devem subir muito nos próximos dias. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. Aqui
quinta-feira será de sol, mas o calorão diminui na maior parte das regiões paulistas. O sol aparece entre nuvens, mas não chove e ainda faz frio pela manhã e à noite, principalmente na Serra da Mantiqueira. Só na faixa leste é que ainda pode chover fraco. No centro-oeste paulista faz mais calor que nas demais regiões, com máximas de 29 graus em Votuporanga e 28 em Araçatuba. E na faixa leste faz mais frio e a máxima não deve passar dos 23 graus em Sorocaba. Até sexta, a capital paulista ainda terá muitas nuvens no céu e podem ocorrer pancadas fracas de chuva, máximas de 22 e 19 graus. E no sábado, o tempo finalmente abre, não chove e a máxima sobe um pouco, para os 24 graus. Caçambas estacionadas de forma irregular causam transtornos para os moradores de São Paulo. Nossa equipe foi às ruas e flagrou diversos problemas. Caçamba vazia, na esquina e parada em frente à faixa amarela. Só nesse caso, já são 3 multas. Durante essa semana, nossa equipe encontrou dezenas de caçambas que não respeitavam a legislação. Essa aqui está há 3 dias em frente à placa de proibido estacionar. O zelador desse prédio, que preferiu não se identificar, disse que o problema é comum. Era para ter retirado esta madrugada, eles não retiraram, porque era para ter já saído no domingo. Neste condomínio, na rua Agostinho Gomes, na zona leste de São Paulo, a fiscalização também passa longe. De acordo com o zelador do prédio, esta caçamba está aqui na frente há mais de 2 semanas. É tanto tempo que quem passa por aqui aproveita para jogar fora lixo comum, o que também é irregular. O morador de rua que põe o lixo aqui, essas coisas tipo resto de imóveis, ou é o povo da rua que passa. Alguns desses descuidos podem, inclusive, apresentar riscos à população. Por exemplo, se a caçamba estiver estacionada a menos de 30 centímetros da guia, como neste caso, a água da chuva pode não escoar, o que causa enchente. Ela deve ficar numa vaga de carro e nunca em locais onde é proibido estacionar. Agora, olha só este entulho saindo da caçamba. Também é proibido e é um incômodo para os pedestres. Quando eu trago as crianças, sempre eu vejo, a pessoa chega até cair e atrapalha, né? O carro veio fazer a curva aqui, passou perto do carro para bater aqui na caçamba. A ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, é quem fiscaliza as caçambas na capital. Mas se a CET identificar uma situação irregular, como esta, também pode pedir apreensão. Só em 2014, a ANLURB aplicou 658 multas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A produção de veículos, carros, caminhões, etc., caiu 20% nos primeiros 3 meses do ano. Abril não deve ter sido melhor, porque as vendas de carros caíram quase 24%. As concessionárias de veículos já demitiram cerca de 12 mil empregados neste ano, mais do que o triplo das demissões nas montadoras. O grande desastre automobilístico só não foi pior que na indústria de equipamentos eletrônicos e de informática, que caiu 27% no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2014. No total, a indústria encolheu 6%, como a gente soube hoje. Um desastre. Nos anos melhorzinhos da economia, se comprou muito carro. Houve redução de imposto, os salários estavam subindo. Mas a gente não compra carro toda hora. Muita gente antecipou compras. Agora, para piorar, com medo da recessão, com a queda da renda por causa da inflação e da crise, as pessoas deixam de comprar bens mais caros, claro. Parte desse grande aumento do consumo foi mantida artificialmente pelo governo Dilma I, que baixou muito imposto e, ao mesmo tempo, aumentou os gastos do governo. Assim, o governo ficou na pindaíba e a inflação também subiu. E assim chegamos nessa crise ruim. Quando isso vai começar a melhorar? O começo da melhora depende de 2 fatores. O governo tem de começar a ajeitar suas contas, aprovar o aumento de receita e cortes de gastos no Congresso, além de cortar gastos por conta própria. O corte de despesas, a alta de juros e a recessão devem levar a inflação para baixo. Quando as contas do governo estiverem menos bagunçadas e a inflação começar a cair, os juros podem também começar a cair. Assim, então, vai aparecer uma luz no fim do túnel. Fator 2, o Brasil tão cedo não volta a consumir como nos bons anos da década passada. Para produzir mais, por enquanto por agora, vai ter de vender mais no exterior e importar menos. Para que isso ocorra, os salários vão ter de cair na média e o dólar vai ter de ficar mais caro. Isso vai baratear o produto brasileiro. Isso é o começo da solução. Vai doer. Não quer dizer que o Brasil vai voltar a crescer rápido,
Mas a economia brasileira pode pelo menos começar a se recuperar. Vai ser um convalescente. Meio devagar, vai melhorar como a gente fica depois de uma doença ruim. Boa noite. Investigadores da França afirmam que copiloto da Germanwings, que derrubou de propósito um avião da companhia em março, já havia ensaiado a queda em outro voo. Andreas Lubitz, o copiloto do Airbus A320 que caiu nos Alpes franceses, matando 150 pessoas, ensaiou várias vezes a descida brusca do avião no mesmo dia, durante voo anterior que ia de Düsseldorf, na Alemanha, a Barcelona, na Espanha. O relatório aponta que ele mudou a altitude do voo de ida várias vezes. A tragédia aconteceu no voo seguinte, que voltava para Düsseldorf. O novo relatório, divulgado hoje, confirma que Andreas Lubitz programou intencionalmente o avião para entrar em rota de descida até a colisão. Além disso, a investigação mostra que ele ignorou dezenas de tentativas de contato de autoridades civis e militares durante a queda do avião. O governo dos Estados Unidos aprova licenças para que seja feita a travessia de balsa entre a Flórida e Cuba. O serviço de balsas de passageiros estava suspenso entre os dois países desde o começo dos anos 60, quando Estados Unidos e Cuba romperam relações. O serviço deve começar em setembro, mas depende de negociações e da aprovação do governo cubano, que ainda não se manifestou. Até agora, o turismo não está liberado e somente quem tiver uma autorização especial poderá fazer a travessia. Quase 100 imigrantes ilegais são salvos pela polícia italiana. Os resgatados afirmam que passaram 12 dias no mar Mediterrâneo. A polícia italiana localizou durante a noite uma embarcação a 160 quilômetros da costa da Sicília. 98 pessoas estavam a bordo. Entre as 35 mulheres, 3 estão grávidas. Nos últimos 2 dias, os imigrantes estiveram à deriva, sem comida e água. Ontem, pelo menos 1.000 imigrantes ilegais desembarcaram no sul da Itália. Cerca de 9.000 pessoas, muitas vindas da África e de países do Oriente Médio em conflito, foram resgatadas em várias operações coordenadas pela Guarda Costeira desde sexta-feira. Esta já é uma das mais graves crises humanitárias a assolar a Itália e a União Europeia discute uma série de medidas para resolver a questão. Estados Unidos oferecem recompensa de $20 milhões por informações sobre 4 líderes do Estado Islâmico. Os 4 homens foram colocados na lista de procurados do Programa de Recompensas para a Justiça após o grupo terrorista Estado Islâmico ter assumido a autoria de um atentado contra uma competição de caricaturas do profeta Maomé no estado do Texas. O ataque aconteceu no domingo e terminou com 2 atiradores mortos. Foi a primeira vez que a organização assumiu a autoria de um atentado em solo americano. A seguir, tinha um piano em cima da ponte. O objeto foi deixado no local há um mês após uma festa e tem chamado a atenção dos paulistanos. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Agência de banco no meio do rio. Ter educação de qualidade até em lugares em que nem se imagina. Ter um banco que se orgulha de hastear a bandeira de nosso país todos os dias na frente de suas agências, que está presente e se identifica com todos os municípios brasileiros. Este banco é BRA de Brasil, BRA de Bradesco. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Você tem medo de fantasma?
Hoje no Todo Seu. Eu recebo 2 parapsicólogos que vão falar sobre ambientes carregados e a temida presença de seres de outro mundo. Vamos ficar de olho na TV com Zé Armando Vanucci. Bom, e ainda vamos conferir uma entrevista com meu querido amigo jornalista Zusa Homem de Mel. E curtir pagode de primeira com o querido Péricles, que vai comandar o musical da noite com grande estilo. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Um piano, isso mesmo, um piano foi deixado sobre as vigas da Ponte Velha do Morumbi, que está desativada. O instrumento, que foi colocado no local para uma festa, já está lá há mais de um mês e chama a atenção de quem passa pela região. Todas as lentes e atenções para ele, mas acredita que teve gente que nem notou? Não percebi. Quem reparou, estranhou. Afinal, um piano sobre a Ponte Velha do Morumbi, num dos trechos mais movimentados da Marginal Pinheiros, não se vê todo dia. Vixe, meio bizarro o negócio aí. Tá ótimo, né? Achou bonito? Achei bonito. O piano faz parte de uma instalação chamada Jardim Suspenso, idealizada por artistas americanos. O instrumento foi o destaque de uma festa alternativa que teve no local há mais de um mês e que até agora não havia sido retirado. Segundo a prefeitura, o evento não tinha autorização para acontecer. Colocar o piano sobre a ponte não parece ter sido o único desafio por aqui. Como será, por exemplo, que os convidados fizeram para acessar o local da festa, já que a antiga ponte do Morumbi não é mais acessível para o público. No local onde deveria haver uma passagem, hoje passa uma das linhas de trens da CPTM. Outro mistério. Será que alguém se atreveu a subir na armação para tocar o piano? Acho que só colocaram. Ninguém tocou? Acho que não. Mas para quem duvidava, esse é o Hércules, pianista e compositor há mais de 20 anos, mas que jamais sonhou em tocar em um local tão inusitado. Tanto ele quanto o piano tiveram que ser içados por cordas. Eu fui até o local um dia antes com um dos organizadores e ele me mostrou. Aí eu vi que o piano estava lá em cima. Eu falei, ah é? Nossa, eu vou tocar aí? E na hora eu pensei em desistir. Mas depois conversando, fiquei com medo de subir, né, até lá em cima. Ele me explicou, então, não, vamos fazer. Manter a concentração naquela altura e sob condições pouco confortáveis parece ter tido uma bela recompensa. Quando você está lá em cima, tocando principalmente, você está colocando um pouco de vida num lugar que é completamente morto há mais de 2 décadas, né? E que é um lugar, ao mesmo tempo que você começa a pensar, ao ver aquelas pessoas lá embaixo e tal, é um lugar que está abandonado, mas que teve muita vida. Em nota, a subprefeitura do Butantã informa que vai identificar os responsáveis pelo evento que não foi autorizado e notificá-los. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite no Eu Nunca, uma apresentadora da web enfrenta o seu medo de altura. Assista agora, Todo Seu.